Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer um breve comentário sobre a lição de número 2, pois nós já passamos aí para o nosso quarto trimestre do ano de 2024. Estamos estudando uma das cartas paulinas, estamos estudando aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o tema central do nosso trimestre é 2 Coríntios, nova criatura. A lição de hoje é a lição de número 2 e tem por título O Bom Perfume de Cristo. Semana passada nós estudamos o consolo na tribulação, que foi a lição de número 1. Hoje nós já estamos estudando a lição de número 2 e a revista, o nosso guia prático, essa revista que nós estamos estudando, é aonde nós tomamos ela por base. E tudo que nós falarmos ou trazermos aqui referente ao nosso guia prático, nós precisamos também consultar a Bíblia Sagrada, pois nós devemos levar isso para a nossa classe, de que a Bíblia Sagrada ela não toma, ou vamos dizer que ela não é substituída pela nossa revista. Nós temos que levar a nossa Bíblia para a nossa escola bíblica dominical e ministrarmos de acordo com a Bíblia Sagrada. A lição de hoje, a lição de número 2, o bom perfume de Cristo. O texto áureo da nossa lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, e o verso de número 16, que diz: para uns, na verdade, cheiro de morte, para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? É uma indagação aí do apóstolo Paulo. A lição de hoje ela tem 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre o amor e correção. E nesse primeiro ponto nós vamos encontrar aí 3 subtópicos. O primeiro vai falar sobre a firmeza contra o pecado. Aqui é com base no versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 2. Aqui nesse primeiro tópico a gente precisa destacar que o pecado ele é firme em um sentido que ele é algo que as pessoas naturais que não conhecem a Bíblia, que não têm um relacionamento com a Bíblia, eles acham que pecado é coisa da cabeça do cristão, é uma utopia para eles, mas na verdade nós sabemos que o pecado ele é real e o pecado ele é responsável, vamos dizer que o motivo principal que encaminha o homem para longe de Deus. O homem só consegue ficar distante de Deus porque ele está em pecado. Então nós aqui somos advertidos, somos exortados, somos levados a nos conscientizar nesse primeiro tópico, firmeza contra o pecado, que nós precisamos demonstrar uma firmeza contra o pecado. Nós precisamos ser firmes e ao mesmo tempo sermos constantes, porque se nós baixarmos a nossa guarda acerca do pecado, nós vamos aí estar fazendo o que é contra a vontade de Deus e aonde a gente vai também estar enquadrado ou debaixo dessa servidão. Então eu ainda quero destacar que quando nós tomamos essa atitude de ficarmos firmes contra o pecado, nós precisamos entender que aquele que está debaixo ou da autoridade do pecado, essa pessoa ela é escravizada. Essa pessoa ela pode até pensar de querer fazer o bem, mas quando ela pensa em fazer o bem, o mal ela já vem fazendo. Então essa pessoa ela é escravizada e o pecado é um tipo de senhor que não tem misericórdia, É um senhor aí que vai até os extremos para não aceitar com que a pessoa que esteja debaixo da sua servidão seja livre. Então só há uma forma do homem viver livre do pecado, é aceitando a Jesus. Debaixo aí do sacrifício de Jesus, debaixo do sangue de Jesus. Então, o único material, vamos dizer, usar essa linguagem para que você entenda que o único material que pode levar um homem a ser livre é o sacrifício de Cristo, é o sangue de Cristo. A gente precisa entender que o tempo, ele não apaga pecados. Que, quem sabe, as boas ações não apagam pecado. O que apaga o pecado, o que apaga a transgressão, é o sangue de Jesus. E é por isso que nós precisamos estar firmes nos pés do Senhor. Porque quando nós estamos firmes nos pés do Senhor,
nós estamos dizendo que nós estamos firmes contra o pecado. Porque só tem uma forma de nós estarmos livres desse senhorio do pecado, é agradando a Deus, é confiando na justiça de Cristo. O segundo diz iniciativa de reconciliação. Aqui é com base no versículo 3 do capítulo 2, aonde essa iniciativa de reconciliação a gente precisa já destacar, e você precisa levar isso para a sua classe, que essa iniciativa ela não parte do homem, ela parte de Deus. Todo homem, toda mulher que hoje serve a Deus, que entende que é liberto, foi um passo de Deus. Ou seja, foi o Espírito Santo que levou a palavra e fez com que a palavra ela entrasse no coração e a pessoa aí enchesse o seu coração de fé e aí começasse a obedecer, a dizer sim para as coisas de Deus e já aborrecer o pecado. Então essa iniciativa de reconciliação primeiro parte de Deus, primeiro parte do Espírito Santo. É isso que a gente precisa deixar bem claro para que as pessoas não achem que há algum mérito, que há, quem sabe, alguma graça particular que talvez ela alcançou por o seu esforço próprio. Não, é a graça de Deus, é as suas misericórdias, e esse primeiro passo parte do próprio Deus em prol de nossas vidas. O terceiro vai falar sobre a correção por amor, que é com base no versículo de número 4, onde a gente precisa destacar que essa correção por amor é o Espírito Santo de Deus trabalhando nesse propósito de levar os cristãos ou de conservar os cristãos aos pés do Senhor. Eu sei, e às vezes é difícil as pessoas entenderem que, ainda mais na atualidade, entenderem que o crente ele passa por dificuldade, ele passa por problemas, por crise, por tempestade, e às vezes as pessoas acham que quem está passando por esses momentos difíceis é porque às vezes desagradou a Deus, e não é, às vezes é Deus manifestando o seu amor, porque até na tempestade o amor de Deus está presente. Então, se nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, nós precisamos entender que no dia mau o Senhor está conosco, no dia bom o Senhor também está, porque às vezes a gente quer acreditar que só Deus só está conosco quando nós estamos num momento bom, no dia bom, e às vezes a gente precisa ter esse entendimento de que nós estamos no centro da vontade de Deus, e isso não é imunidade contra problema, contra crise, contra dificuldade ou contra as tempestades da vida. A gente precisa deixar isso bem claro. Passando aqui para o segundo ponto, nós vamos falar sobre a disponibilidade para o perdão. E o primeiro tópico aqui vai falar sobre o amor e a disciplina. E quando a gente fala do amor e da disciplina, a gente precisa destacar que hoje, na atualidade, é difícil nós vermos a disciplina sendo aplicada, mas a gente precisa trazer a nossa compreensão que o amor e a disciplina andam de mão dada. Isso a gente vê quando a gente olha para os testemunhos encontrados na Bíblia desde Gênesis. A gente vai ver que isso no âmbito familiar também é bem aplicado. O pai que ama, ele é ensinado pela Bíblia que ele precisa disciplinar o filho. Então o amor e disciplina andam de mãos dadas e é aí uma ferramenta, um instrumento de Deus para fazer com que o seu povo, eles andem de acordo com diz a palavra de Deus, sempre temendo e tremendo diante do Senhor, diante das coisas do Senhor. Então a gente precisa entender que aonde existe amor, a disciplina está presente. Agora, como diz o escritor do livro aos Provérbios, aquele que não ama, não disciplina. Então a gente é exortado, através aqui dessa carta paulina, dessa carta doutrinária, que do versículo 5 ao versículo 6, do capítulo 2, que nós precisamos ter ou sair da nossa aula cientes de que a disciplina e o amor, eles não ficaram estagnados, quem sabe, lá no ano 50, no ano 60,
no período que essa carta circulava, né,